E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma análise no canal. Lembrando que hoje serão 5 vídeos. Então, vamos começar com o Bitcoin, tá? No último vídeo, no 483, a gente fez algumas especulações, no qual o Bitcoin fez exatamente o mesmo movimento, tá, que nós especulamos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. No vídeo 483, estávamos nesta região aqui, como vocês podem ver aqui embaixo. Mencionamos a mitigação aqui desse break block, ainda contextualizando regiões de OTE, caso não fizesse o alinhamento de fluxo. E o preço veio exatamente mitigar aqui a região de OTE, capturando aqui o bloquinho de ordens aqui um pouco mais acima e desenvolveu na queda como a gente havia especulado, tá? Por que eu especulei essa movimentação? Justamente porque eu sempre faço análise do STT primeiro, tá? E sempre que esse movimento se desenvolve, tá? Olha só, desenvolve para baixo, as criptomoedas elas tendem a performar positivamente, quando ela desenvolve para cima, as criptomoedas elas tendem a performar negativamente. Então, olha só, estávamos aqui nesta região, como vocês podem observar, e tínhamos um FBG aqui. Esse FBG, digamos assim, esse intervalo de valor justo, que a gente chama, tá? Ele ainda estava em aberto e o preço veio exatamente, tá? Olha só, mitigou essa região que nós mencionamos e desenvolveu na alta, como vocês podem observar aqui no vídeo 483, tá? Então ele fez aí o mesmo movimento que nós especulamos. Já vou voltar aqui para o STT, tá? Quem vive vídeo passado é museu, deixa eu só dar uma passadinha aqui na dominância do Bitcoin, tá? No mesmo vídeo do 483, vocês podem observar aqui, estávamos neste movimento aqui em cima, ainda permanecemos nessa água de salsicha aqui da dominância do Bitcoin. Por que ele demora para acontecer? Porque vocês podem observar que estamos aqui no tempo gráfico semanal, então cada candle desse aqui leva uma semana para desenvolver, tá? Então demora muito, tá, para acontecer, ou seja, 7 dias para fechar um candle. Tanto é verdade que faltam 2 dias para esse candle aqui fechar. Ainda, pelo que o movimento está nos mostrando, mitigação aqui dessa região, teremos um pouco mais de alta ainda na dominância, até pela estrutura, tá, que a dominância do Bitcoin está mostrando. Para a gente perder aqui essa dominância, a gente precisa perder pelo menos 38% de Fibonacci, que eu analisei neste vídeo aqui, ou seja, esse fundo aqui de 60%. Ele precisaria fazer este movimento aqui, perder esse fundo, reteste, e aí sim desenvolveria na queda. Mas não é isso que está mostrando. O que pode acontecer, vocês podem ver que eu tenho uma lacuna aqui de valor justo, que a gente chamamos de Fair Value Gap. Ele pode fazer uma retração para fechar essa ineficiência, ou seja, faz esse movimento aqui. Fecha a ineficiência e volta a desenvolver na alta, fechando esse Fair Value Gap. Esse seria um primeiro ponto de parada, mas temos um bloco de ordens aqui em cima muito semanal, muito grande, digamos assim, para fechar aqui nessa ineficiência. Mas vamos por partes, né? Primeiro vamos chegar nessa região, vamos ver como que ele chega aqui, como que ele vai sentir essa região, se é que vai chegar, é a maior probabilidade. Eu costumo falar aqui no canal que eu não tenho bola de cristal, tá? Mas a probabilidade é de fato ele vir fazer este movimento aqui. Visto isso, né, voltamos aqui para a dominância do dólar e vamos entender aqui o que pode acontecer aqui com as próximas movimentações da dominância do dólar Tether, que é o dólar digital aqui, né, do mundo das criptomoedas. Então, olha só, a probabilidade é nós mitigarmos este fundo aqui, tá? Estamos muito mais próximos de capturar a mínima do que a máxima, e não é só por causa disso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só, deixa eu só reduzir um pouco o time frame para a gente, aos pouquinhos, a gente ir entendendo a movimentação do ativo, tá? Então, a gente pode entender o seguinte, olha só, né? Olha aqui, eu tenho aqui esse topo aqui, que renovou a tampa, né? Que renovou a tampa anterior, o topo anterior. Isso quer dizer o quê? É uma quebra de estrutura, como eu mostrei ali no vídeo anterior. Quebra de estrutura não, ali na dominância, eu tenho aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, formando um fundo, né? E assim ele vai fazendo as estruturas, né? Então, para eu eliminar aqui esta sequência de fundos, eu precisaria perder aqui pelo menos 5% da dominância do dólar Tether para desenvolver na queda, e sendo assim, as criptomoedas desenvolveriam na alta. Então falta muito chão ainda, muita hora nessa calma, vamos com calma aí, vamos ter paciência, pessoal. É o segredo desse mercado aqui. Eu sei que os ânimos aí estão à flor da pele, querendo, todo mundo querendo extrair dinheiro do mercado, mas vocês podem ter certeza que a paciência é a chave desse mercado aqui, tá? Então muita hora nessa calma.
Tá? Então vamos reduzir o time frame aqui, vamos entender, né, o que está acontecendo aqui com a dominância. Então, aumentando aqui, tá, um pouco o zoom para a gente conseguir visualizar melhor, a gente tem aqui, ó, um bloquinho de ordens que ainda não foi mitigado. Vocês podem observar, né, que eu tenho esse valor aqui em aberto ainda. Tem alguns, na verdade, tem essa ineficiência aqui, e logo abaixo aqui eu não fiz a captura da minha mínima da semana. Então eu estou com a minha mínima do dia aberta e a mínima da semana também está aberta, né? Esse bloco de ordens aqui, ele contextualiza muito bem, tá, esse bloco de ordens. Então eu tenho aqui um bloco do H4, tá? Dois blocos do H4, tá? Ou seja, este movimento aqui acontecendo, né, de queda acontecendo, as criptomoedas elas vão performar positivamente. Não vou contextualizar, eu só mapeei aqui, tá? Não estou, eu só mapeei para a gente contextualizar que temos um ponto de interesse. Por quê? Como eu costumo brincar aqui, nós não temos bola de cristal, tá? Mas eu consigo fazer um mapeamento do mercado, né, para entender, né, quais são as regiões mais importantes que o mercado nos mostra. Então eu entendo o seguinte, que a probabilidade do ativo é fazer este movimento aqui. Se ele chegar nessa região aqui e não alinhar o fluxo, tá? O que é o alinhamento de fluxo? Dá um pulinho no canal, aqui que eu tenho um vídeo explicando, mas um alinhamento de fluxo nada mais é do que um pivô de alta engolfando um pivô de baixo. Engolfar é encobrir, é pegar aqui, né? Digamos, sufocar, é pegar, é tomar esse pivô aqui, tá? Então eu tenho um pivô de queda sendo engolfado por um pivô de alta. Só que eu vou deixar acontecer esse alinhamento aqui no 4 horas? Não, pessoal. Quando ele tocar no nosso ponto de interesse, chamamos essa região aqui de order block, tá? De bloco de ordens ou de POI, né? De ponto de interesse. Ele tocou no nosso ponto de interesse, alinhou o fluxo num time frame menor, 15 minutos, é o que eu costumo alinhar quando eu estou no 4 horas, mas você pode navegar pelo time frame da sua preferência, 5 minutos, por exemplo, ou até mesmo 1 minuto. Eu costumo fazer, né? No 4 horas eu navego para o 15, alinhou o fluxo no 15, assim que ele tocar aqui, eu reduzo para o time frame de 15 minutos, e dentro dos 15 minutos eu faço o meu refinamento, e às vezes, muitas das vezes, eu também pulo para 1 minuto para dar aquela refinada e reduzir um pouco mais o stop também, tá? Não alinhou o fluxo, vou sair comprando em qualquer lugar? Não, pessoal. Se não alinhar o fluxo, olha só, eu tenho liquidez aqui nesse fundo e o próximo ponto de interesse é aqui nesta região para fazer a captura da mínima da semana, tá? Então é dessa forma que eu trabalho. Eu só opero quando o preço atinge as minhas regiões de interesse. Se a partir desse momento ele começar a subir, vou me desesperar? Vou chorar? Não, faz parte. Da mesma forma que faz parte você levar um stop, também faz parte quando você faz uma análise, ela performar contra aquilo que você analisou. O que eu estou fazendo aqui é coletando o maior número de informações possíveis para entender a maior probabilidade do ativo. É isso que eu faço, pessoal. Eu não trabalho com achismo ou adivinhação, tá? Então eu tento entender o que o mercado está me mostrando, as estruturas que ele me mostra, os pontos de interesse, e baseado em uma série de informações que eu coleto, eu especulo a maior probabilidade para o ativo. Se caso ele não alinhar aquele, ele não ficar dentro do meu operacional, eu não vou operar, eu simplesmente vou aguardar ele capturar uma liquidez mais aqui para a região inferior, tocando nessa região. Aí é uma outra conversa, a mesma situação aqui de cima, alinhou o fluxo, aí sim a gente faz aqui, né, o que tem que ser feito. Entendemos isso, qual que é a maior probabilidade de queda, esse movimento de queda acontecendo, as criptomoedas elas vão se posicionar positivamente por um breve período de tempo, lembrando que quando esse ativo cai, as criptomoedas elas sobem, tá? Bitcoin então, tá? Então nós cravamos aqui, digamos, o Bitcoin na movimentação, mencionei que ele subiria, mitigaria essa região aqui de OTE e desenvolveria na queda, e foi exatamente o que aconteceu, porque o SDT ele performou conforme nós especulamos. É o primeiro índice que eu analiso antes de começar a analisar qualquer criptomoeda aqui no mundo dos criptoativos, tá? É imprescindível você conhecer duas ferramentas básicas, não é nem ferramentas, uma é o índice, é o SDT.D, e a outra é Fibonacci, tá? Então essa dica que eu estou passando para vocês aqui, pessoal, meu Deus, eu não vou nem falar, tá? Então, vamos lá. O que a gente entende aqui? Vamos dar uma reduzida aqui no time frame. Olha como nós aqui no Bitcoin fizemos um flush, capturamos aqui a máxima da semana. Porém, eu não posso desconsiderar, tá, que esse bloco ele não foi ainda mitigado 50% dele.
Olha só, ele não foi mitigado 50%. 50% está aqui. Deixa eu só aumentar ali o zoom, tá? O zoom não, aqui as cores, tá? Em 50%. Olha só, ele não mitigou. Então eu tenho ordens em aberto aqui ainda. Então essa probabilidade de ele voltar aqui é grande, tá? Mas antes de tocar nesse ponto de interesse aqui, vamos reduzir aqui. Eu também tenho um bloco de ordens aqui para cima. Vamos trabalhar um pouco abaixo dessa região aqui, tá? Deixa eu ver se eu contextualizei aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá, contextualizei aqui os 5%. Deixa eu voltar aqui, né? E botar aqui 5,23 também é um ponto aqui a ser batido, tá? Então a gente entende que a probabilidade, né, como nós analisamos aqui, é um pouco mais de queda para o STT.D. Eu entendo que o Bitcoin, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, descobri um plugin agora sensacional aqui para o OBS, mas depois eu explico para você numa live, na nossa próxima live aqui, tá? Então temos aqui esse bloco de ordens, tá? Deixa eu trazer para cá. Vamos analisando aqui. A probabilidade de nós virmos mitigar aqui esse bloco de ordens que ainda, eu vou reduzir o time frame para ver se a gente tem algum ponto de parada aqui, por quê? Olha só, eu tenho a máxima do dia, tenho uma liquidez externa para ser fechada, e se eu traçar Fibonacci aqui, ó, deste pavio aqui, ó, eu tenho também 50%, que praticamente confluencia aqui pela experi, né, de mercado, né, esse bloco de ordens está praticamente dentro desse bloco de ordens aqui, essa região aqui se torna um ponto muito, muito forte aqui para Bitcoin, para o preço vir buscar essa região, alinhou o fluxo, quedinha para vir buscar ineficiência aqui, mas deixa eu reduzir aqui para uma hora, tá? Se nós temos algum bloco de ordens, olha, esse 50% que eu mencionei, ele confluencia aqui, ó, com esse bloco de ordens aqui em cima. Então eu tenho essa região aqui forte, tá? Para o Bitcoin segurar. Mas está muito próximo aqui, como nós já mitigamos esse bloco aqui uma vez, é bem plausível que ele retorne e faça a mitigação deste bloco aqui. Mas, né, para não deixar de fora o nosso bloquinho, a gente pode contextualizar ele desta forma aqui, ó. Como ele já foi mitigado, este bloco aqui, é só para a gente mostrar que existe um bloquinho aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo esse topo aqui, ó, que é a minha máxima do dia? Né? Levando em consideração esta estrutura no tempo gráfico de uma hora, eu tenho aqui, né, a renovação deste topo aqui, ó. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Eu tenho aqui a renovação. Eu tenho aqui um boss, que é uma quebra de estrutura, uma renovação desse topo. O que isso aqui quer dizer? Eu tenho aqui, fundo, topo, né? Então eu tenho aqui uma estrutura, né? Eu tenho aqui uma estrutura, né, de alta. E isso me leva a acreditar, não acreditar, mas a mostrar aqui o mercado que ele virá fazer esse movimento aqui, mitigando, tá, esse bloquinho de ordens, alinhou o fluxo, queda para o Bitcoin, como eu mostrei ali no STT, tá? Então, este movimento aqui é bem plausível que aconteça aqui com o Bitcoin, tá? Vir buscar aqui esta região de 86. Assim, pessoal, deixa eu só agora aproveitar o gancho aqui, deixa eu trazer um pouquinho para cá. Então, análise, tá, do Bitcoin. A gente entender que o mercado está numa estrutura aqui no time frame de uma hora de alta. Inclusive, se nós reduzirmos bem o time frame aqui, eu tenho aqui, né, essa estrutura que está corrigindo este movimento aqui. Mas se você olhar mais para trás, você pode ver que estamos numa pura consolidação aqui nesta região e que a captura dessa consolidação, como eu sempre menciono aqui no canal, ele consolida, manipula e depois ele distribui. E lembrando que qualquer coisa, qualquer valor abaixo de 94 é mais queda para o Bitcoin. O que eu quero contextualizar aqui é o seguinte: nós temos este intervalo para trabalhar aqui em cima no Bitcoin na casa dos 86. Então, quando eu boto o nosso preço, quando eu precifico aqui um valor em qualquer criptomoeda, eu sempre coloco em 50%. Por quê? Porque tem um contexto por trás disso. 50% de um bloco de ordens de um time frame macro, por exemplo, ele é um bloco de ordem de um time frame de 5 minutos, 1 minuto, por exemplo. Eu não boto aqui porque eu acho bonito, eu boto porque faz sentido. E outra coisa, o preço vai chegar aqui? Eu não sei. Eu sei que esse intervalo aqui é o meu ponto de interesse. Ele pode simplesmente beliscar aqui, né? Olha só, um exemplo bacana aqui, ó. Olha só esse quando o mercado estava aqui, tá? Subindo. Ele veio o quê? Ele pegou 50%? Não. Inclusive, nós cravamos, tá? Essa região aqui, tá? É só vocês dar um pulinho aqui nos vídeos anteriores que nós cravamos essa região. Ele bateu em 86? Não, pessoal, ele não mitigou, mas ele
bateu, ele entrou dentro do nosso intervalo. Lembrando que o mercado ele não trabalha com linhas, é um intervalo. Bem como quando você traça uma linha de suporte, tá? Ou resistência, né? Por exemplo, já vou até dar um spoilerzinho aqui, spoiler não, né? Como que a gente traça uma linha de resistência ou suporte com eficiência, tá? Muitas das pessoas trabalham com resistência dessa forma. Eu tenho esse topo aqui, tá? Então eu tracei uma linha aqui, isso aqui é uma linha de resistência, no qual o Bitcoin pode tocar nessa região e, tá? Desenvolver na queda. Isso aqui seria uma linha de resistência que você vê aí em 99%, tá? Dos conteúdos que você olha aqui no YouTube e também nos livros. Mas o que é uma linha de resistência com eficiência? Como a gente traça? Dessa forma aqui, ó. Quem ficou até o final conseguiu pegar aí, tá? Digamos, um bônus. Isso aqui, tá? É uma linha de resistência, é uma região de resistência, tá? Traçado do topo, tá? Do fechamento aqui deste candle verde, a máxima do candle posterior. Então, isso aqui é uma linha, uma região de suporte traçado com eficiência. Então, plausivelmente, tá? O Bitcoin, e olha como contextualiza com nossas regiões aqui que nós mostramos. Além dessa linha de suporte, temos aqui um belíssimo bloco de ordens. Então, por isso ele pode trabalhar nesta região, alinhando o fluxo, ele pode desenvolver na queda. Então, assim fazemos uma região tanto de suporte como de resistência traçada de uma forma eficiente. Por que eu não falo que é certo? Porque às vezes o que é certo para mim pode não ser para você. Às vezes o que é bonito para mim pode não ser para você. Então, não existe o certo e o errado, existe eficiência dentro desse mercado, tá? Como eu falei, às vezes se eu pedir para 10 pessoas traçarem uma linha de resistência, você pode ter certeza que 10 pessoas vão traçar uma linha de resistência diferente uma das outras. Então a gente trabalha com eficiência, com eficácia aqui dentro desse mercado. Tá? Então especulo este movimento aqui para o Bitcoin, mitigando aqui esta região, alinhou o fluxo, tá? Alinhou o fluxo, teremos um pouco mais de queda aqui para as criptomoedas. Então é este movimento que eu especulo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.